Ai, ai. Mas legal. Ô, Daniel, você tem uma relação muito bacana com seus pais. O seu pai chama Daniel também, né? Isso. E é claro, né? Porque esses dias eu dei um vacilo aqui, o Edu tava na live aí eu. Edu, como é que chama o seu pai? Edu Júnior, né? Aham. Aí Daniel Júnior, agora já dando o mesmo vacilo aqui, mas aí seu pai é Daniel. Aí um cara falou na live, falou, não, Samuel, eu conheço o Júnior que não tem o nome do pai. Aí beleza, ficou tranquilo. A Miriam Uhum. e a sua irmã é a Duda, né? Como é que é essa Isso. relação com a família e o tanto que eles te apoiaram para que você pudesse estar onde está hoje? Eu acho que eu sempre falo, né? Eu não largo deles assim pra nada, né? Porque é sempre bom, né? Você ter a família por perto, ainda mais quando a família tá com você de novinho, porque tem muitos jogadores que não tem uma família por perto, né? Pra correr atrás dos sonhos, mesmo assim chega, cada um tem uma história, porém minha história foi do lado da minha família, né? Desde novinho, desde os 6, 7 anos, meu pai sempre largou tudo pra correr comigo pra cima e pra baixo, pra levar pra treino. Eu nunca tive uma, tipo assim, como eu posso dizer, uma dificuldade pra ir treinar. É claro que, tipo, por causa de colocar gasolina, essas coisas, mas dificuldade assim de eu sair de casa pra ir sozinho eu nunca tive. Meu pai e minha mãe assim sempre foi muito presente assim para mim alcançar meus sonhos, sabe? Tipo, muito mesmo. E desde quando eu tomei a decisão de vir pro Cruzeiro, sair de São Paulo e vir para BH, desde o primeiro momento eu falei que eles iam vir comigo, não importava as condições que estava o Cruzeiro, não importava como estavam, eles iam estar comigo. Na boa, na ruim, eles iam estar comigo. Então, eu acho que é muito importante, né? Pro atleta, assim, ter a família do lado. Os meninos que eu digo assim, até alguns pessoal mais velho do elenco, conversa com os meus pais, vem aqui em casa e fala, pô, Dani, que bacana você ter os seus pais do lado e tal. É muito importante. Então, pô, eles eu não largo por nada. Já falei pra eles, só quando eu tiver minha família mesmo, né, e tal, vou morar sozinho com a minha esposa e tal, aí sim, mas no momento assim, eu não me vejo assim sem eles, sabe? O pessoal vai muito aí, né? O Edu, né? Bastante, bastante. O Neto. O Edu vai acerrar alguma coisa, né? Não? Comer. Vira e mexe, ele vem aqui, nós faz um churrasquinho, faz alguma resenhada, mas é bacana. Ô, Dani, você falou aí sobre essa decisão de vir para o Cruzeiro. Eu gosto de acompanhar muito categoria de base e quando vem um jogador, né? Por exemplo, agora veio o Juan Santos, né? Você chegou a jogar com ele lá no Palmeiras, o zagueiro, o filho do Narciso, que veio agora, Sim, né? sim, sim. Pois é, então. Ele. Pode falar. Pode falar, pode falar. Não, é que quando sai um jogador do Palmeiras assim, e aí a gente já cresce o olho, né? Pô, base do Palmeiras e tudo mais. Então, quando veio, eu mandei para um amigo, ele falou: Samuel, tem muito potencial, só que você tinha tido um ano, acho que algumas lesões, né? Foi um ano complicado para decidir deixar o Palmeiras, né? Como que foi esse processo? E para vir para o Cruzeiro, você falou aí, você chegou no Cruzeiro, o negócio não estava bom igual tá agora, não, né? Teve atraso e tudo mais, na base também o pessoal sofria, né? Sim, sim. Então, o Juan, começar pela história dele, quando ele foi vir, antes dele vir, ele mandava mensagem. Pô, Dani, aí, como tá aí? Aí, como é e tal? E ficava me perguntando, porque tinha outros clubes atrás dele também. E o Roberto, o diretor da base, me ligou, falou, pô, Dani, você fala com o Juan e tal? Fala. Pô, conversa com ele lá, pô, pra ele vir pra gente e tal. Aí eu falei, vai ter a porcentagem pra mim? Aí ele deu risada, aí nós conversamos na brincadeira, depois eu conversei com o Juan, aí ele falou que tava quase certo pra vir pra cá, mas é um zagueiro de muito potencial absurdo, e graças a Deus deu certo, né? Tá aí ajudando a gente aí no sub-20 e deu tudo certo. E sobre lá no Palmeiras, lá a decisão de eu vir pra cá foi porque eu tive uma lesão, na verdade, 14 para 15 anos, se eu não me engano. É, é uma história até meio triste de contar, né? Foi uma parte muito difícil da minha carreira. Mas aí depois disso eu recuperei 16, 17, joguei sub-17 bastante lá. E aí do sub-18, se eu não me engano, foi quando começou a pandemia. Não me lembro bem. Só lembro que a gente ficou muito tempo em casa. E aí quando a gente voltou já era outro treinador e tal. E aí o treinador, não sei se ele não gostava de mim. Não sei, só sei que ele não me dava moral. Eu fui um dos últimos jogadores a voltar a treinar após pandemia. Porque eles falavam, pô, vamos mandar mensagem. E você, garoto, né? Se eu tava, acho que quase um ano e meio parado por causa da pandemia, só queria voltar a treinar, né? E aí os meninos, nós se ligávamos, os meninos falavam, pô, já me ligou, já voltei e tal.
Foi voltando, voltando, e eu nada, e eu falava, poxa, mãe, quero tanto voltar a treinar e tal, jogar. Aí ela, calma, filho, calma. E aí eu acho que eu fui um dos últimos atletas, assim, a voltar. E aí quando eu voltei também não tive muita oportunidade. Eles me deixaram meio que de lado, assim. E aí eu não entendia muito porquê, né? Mas, pô, eu sempre confiei em Deus, né? Junto com a minha família. E aí quando surgiu a proposta pra sair pra vir pro Cruzeiro, eu tinha até outros clubes, mas foi tão engraçado que eu tava na sala, assim, sentado com meus empresários. E aí, ao lado da minha família, aí ele falou, pô, Já tem um era o Diogo Cruzeiro. já? O Diogo? Sim, sim, era ele. Aí ele falou, pô, Dani, tem um Cruzeiro. Aí ele falei, pô, interessante. Como tá o Cruzeiro? Ele falou, então, tá na Série B, como você sabe e tal. Estão falando lá que os pagamentos não tá tão atrasado. E, e aí, você quer ir lá pra jogar? Mas de primeira mão você vai pro sub-20, mas lá tá mais fácil pra você se destacar pra profissional. E na hora eu nem pensei assim, nem quis ver as propostas dos outros clubes. Eu falei assim, pô, vou pro Cruzeiro. Ele falou assim, sério, você quer ir pro Cruzeiro? Eu falei, vou pro Cruzeiro. Tipo, foi assim, muito rápido eu tomei a decisão. Foi uma coisa que veio em mim assim, eu falei, vou pro Cruzeiro. E aí, só acho que, se não me engano, foi isso, foi na sexta. Eu falei, eu viajo quando? Ele, então você viaja segunda. Aí eu falei, tá bom. Aí deu domingo à noite, fiz minha mala, e segunda viajei pra BH e cheguei aqui, a situação foi um baque, assim, na verdade. Falar a verdade pra você, eu tomei um choque de realidade, né? Porque eu tava numa das melhores bases, que é a do Palmeiras, é uma estrutura fenomenal, né, que o Palmeiras tinha. A gente ficava alojado, concentrados em hotéis, né, na verdade, não era nem hotel do clube, era hotel mesmo. Então era outra realidade, assim, que eu tava no Palmeiras, cheguei no Cruzeiro, tipo, as refeições estavam um nível muito abaixo, já teve vez de eu ficar concentrado lá para jogar no Sub-20, acabar a energia da concentração, televisão não pegava a internet, nós ficava sem assistir televisão, foi um momento, assim, muito complicado, né, até quando eu cheguei, assim, eu fiquei, acho que 3, 4 dias e acabei voltando para São Paulo, porque eu não tinha vindo com a minha família. Tava lá na toca, ainda eu lembro que era final de pandemia, não podia sair da toca pra nada, só ficava dentro da toca, não conhecia ninguém. Enfim, foi um momento muito difícil. E aí eu acabei voltando para São Paulo, aí fiquei acho que 3, 4 dias lá e o diretor me ligou. Daniel, pelo amor de Deus, volta e tal. Aí minha família Mas você conversou quase saiu comigo. do Cruzeiro? Eu quase saí, porque quando eu cheguei, Caramba! tava, tipo, tudo muito difícil, sabe? E aí eu ainda assim, minha família do lado, eu falei, pô, o que que eu tô fazendo aqui? Vou voltar para São Paulo. Aí eu lembro que no dia, tipo, não podia liberar ninguém da concentração, né? Aí os meninos foram jantar, até o Igor Lemos, na época era o Igor Lemos, tava acabando de conhecer ele. Aí eu falei, Guinho, eu vou embora. Aí ele deu risada, falou, você tá doido, você vai sair daqui como? Eu falei, não sei, mas eu vou embora. Aí fiz minhas malas, fui pra portaria, falei que eu era um jogador de teste, que não tinha passado, dei outro nome lá, quando ele assinou, eu peguei, meti o pé, peguei o Uber, fui pra rodoviária. Aí fui, voltei para São Paulo, mandei mensagem na época que era o Gustavo, o diretor, falei, Gustavo, tô indo para São Paulo, vou ver minha família, não tô aguentando ficar aqui, não sei quando eu volto. Aí na hora ele me ligou, falou, pô, Dani, não é assim, calma e tal, a gente precisa de você, a gente tem um plano para você no clube e tal. Eu falei, não, beleza. Aí voltei para São Paulo, fiquei mais 3, 4 dias com a minha família. Aí deu aquele ânimo, né, aquela respirada. Eles falaram que ia dar certo, que iam vir comigo, para mim ter paciência. Aí eu acabei voltando. Aí aguentei, eu acho que mais um mês. Aí a minha família veio, né? Porque tava num momento muito difícil o Cruzeiro, né? Era só coisa ruim, era Não, notícia ruim na tava, internet. tava. O que Tava falar um aí, caos, todo né, mundo na vai verdade. saber. Tava um Sim. caos. Mas aí você Aí, trouxe a família inteira para morar aqui. E aí? E a grana? Como é que foi? Chegou a atrasar salário na base também? não, a gente ficava 2 meses sem receber. Aí quando ia bater o terceiro mês, que é quebra de contrato, né? Aí eles iam e pagavam metade do mês. Mas aí meu empresário sempre, tipo, desde quando a gente foi vir, a gente sabia da situação do Cruzeiro. A gente falou, pô, e se atrasar lá? Ele falou, não, se atrasar a gente repõe. E aí, pra mim não ficar com dificuldade aqui com a minha família, ele sempre ajudava muito. Ele sempre ajudou muito a minha família. Nunca deixou faltar, assim, sabe? Não vou falar que faltou, porém era tudo na risca, sabe? Não tinha dinheiro pra fazer nada. Era tudo contado e tal, mas foi um ano muito difícil pra mim, o ano passado, viu? E em questão de parte financeira e tal, de me adaptar no Cruzeiro. E até em cima de tudo que você viveu, né? Isso vai dando também um aprendizado muito grande, né? Você aprende, você começa a valorizar tudo de bom que vai acontecendo a partir de então, né, Daniel? Hoje
todo mundo que está aí vê a transformação que aconteceu com a chegada do Ronaldo e de toda a equipe, né? Sim, sim, hoje assim que eu acho que eu tenho mais maturidade, né, para entender isso. Eu vejo que eu saí do Palmeiras que supostamente eu tinha tudo, né? Porque era tudo bom e do melhor lá e tal na base. E quando eu vim pro Cruzeiro, no momento, estava na situação muito difícil. Então eu tomei um choque de realidade, mas hoje eu vejo assim que é um aprendizado, né? Que tem muitos jogadores que passam por muita dificuldade, né? E não é todos os jogadores que têm sempre o bom e do melhor, né? Todo mundo tem que passar por uma fase, um período difícil. Então hoje eu vejo assim que foi um aprendizado muito grande para mim, assim, que eu evolui muito assim como atleta.